Olá pessoal, estamos de volta aí, agora falando sobre organizações. Como vocês viram no vídeo anterior, que a gente fala da evolução da administração, em medida em que essa evolução vai acontecendo, a complexidade das organizações vai aumentando. Complexidade essa que vai de uma simples reunião de pessoas que desejavam realizar uma tarefa que não conseguiriam fazer sozinha, até o surgimento de meios de produção chamados artesanais, até o modelo atual de organização. E essa organização atual, muito mais complexa pela quantidade de variáveis que externas e internas à organização, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, ela exige mais de uma gestão profissional. Percebam que o ambiente organizacional ele vai se tornando mais complexo. E isso exige um profissional específico para gerir as organizações. E a esse profissional nós damos o nome de administrador. Hoje existe uma ciência chamada administração, que ela é específica para estudar e formar profissionais capacitados para gerenciar empresas, principalmente, mas também outros tipos de organização, como nós vimos dentre os tipos de organização no vídeo anterior. Então, pessoal, todo administrador é um gestor, mas nem todo gestor é um administrador. Então, por causa disso, é muito importante que numa equipe multidisciplinar, multiprofissional, em uma organização, que se tenha a presença de um profissional de administração, junto com os outros profissionais de áreas distintas, para que os resultados dessa empreitada organizacional seja o mais satisfatório possível. Por que estudar administração? Por que estudar o contexto das organizações? Porque isso ajudará a entender melhor o ambiente em que as organizações operam e como tirar melhor proveito das equipes que vão transformar os sonhos em realidade, porque esse é o papel de uma organização. Esse é o desejo que se tem quando duas ou mais pessoas se reúnem para fazer algo que sozinha elas não conseguiriam, que é uma definição de organização. As organizações elas têm que lidar com dois tipos de ambiente. O ambiente geral, que está para além das fronteiras da organização, e esse ambiente, pessoal, é muito difícil de gerenciar, porque ele é altamente complexo, imprevisível, multivariado e incontrolável. O máximo que os administradores, os gestores vão conseguir é se precaver, tentar gerenciar as contingências, que são as situações que não tem como prever. Por mais que tentemos planejar, não dá para prever tudo. O outro ambiente é o ambiente de tarefas, é o ambiente interno da organização. Este ambiente ele pode ser muito bem explorado, ele é mais controlável, apesar de também ter situações que não tem como prever, principalmente por ter o fator humano junto, mas ele é um ambiente menos multivariável, mais controlado e por isso mesmo mais gerenciável. O ambiente geral, existe uma ciência específica, uma área específica para estudar ele, vocês já devem ter ouvido falar muito, que é o marketing, ou mercadologia em português. Marketing não é merchandising, não é venda. Marketing e merchandising são áreas diferentes. Merchandising é uma área do marketing, mas não é o marketing em si. E muitas vezes essa confusão acontece. O ambiente de tarefas, o ambiente interno da organização, ele possui 3 níveis: o estratégico, o tático e o operacional.
O estratégico, ele envolve a organização como um todo. É nele que se traça as diretrizes, a missão, os valores, a visão da organização, assim como se faz o diagnóstico dos ambientes internos e externos da organização. Esse que a gente acabou de fazer. Esse diagnóstico ele é feito no nível estratégico da organização. O foco desse ambiente é no longo prazo e nele são definidos os objetivos organizacionais. A orientação dele é mais ampla e abrangente. No nível tático, nós temos um detalhamento maior dos planos que vão acontecer. Aqui são definidas as metas departamentais. O foco do planejamento desse nível é de médio prazo. E as metas desse objetivo, conforme dito, elas são focadas nas metas do departamento a partir dos objetivos definidos no nível estratégico. E, finalmente, o nível operacional. Nesse nível, os detalhamentos quantitativos até são muito maiores. Os detalhamentos dessas tarefas que vão acontecer. Então, imagine, no nível estratégico nós temos a definição dos objetivos, no nível tático, as metas dos departamentos e no nível operacional, o quantitativo, as etapas, os passos para o cumprimento dessas metas que foram definidas no nível tático, nos departamentos. E o que significa longo, médio e curto prazo? Estamos falando aí em longo de 4, 5 anos. Médio prazo, de 1 ano a 3 anos. E curto prazo, meses, ou mês, ou dias, até 1 ano, por exemplo. Esses são os tempos aí de planejamento de cada um desses níveis. É claro que quanto maior for o nível tecnológico do ambiente geral que a organização está lidando, se é uma empresa de tecnologias digitais, por exemplo, esses prazos vão se encurtando porque essa dinâmica de mudanças aumenta. E é claro que a partir de 1980, como nós vimos no vídeo anterior, com a globalização, em 1990 com o surgimento da internet, esses prazos tendem a ficar cada vez mais dinâmicos, exigindo uma atualização muito mais rápida dos gestores em relação às mudanças que estão acontecendo na organização. Quando nós estamos falando do nível de tarefas também, nós temos que partir de uma definição do Fayol, que foi o Henri Fayol, que foi o primeiro a propor uma administração técnica. Ele estabeleceu 6 funções básicas para o nível de tarefas. A primeira é a função técnica, que ela é relacionada à produção de bens ou serviços da empresa. O segundo são as funções comerciais relacionadas à compra, venda, troca, que ocorrem dentro da organização. A terceira função é a função financeira relacionada a gerenciamento de capitais. A quarta função é a função contábil, que ela cuida dos inventários, registros, balanços, estatísticas, custos. Então perceba, pessoal, que a diferença entre a função financeira e a contábil é que a financeira ela se preocupa com o futuro. Como é que o capital vai ser investido? Como é que os recursos vão ser investidos? E a função contábil, ela se preocupa com o registro dessas atividades, o registro da utilização dos recursos e do capital da organização. A quinta função é a função de segurança, relacionada com a proteção e preservação dos bens e das pessoas que compõem a organização. E, finalmente, as funções administrativas, que elas tratam do gerenciamento de todas as 5 funções anteriores. Essas 6 funções, elas são vivenciadas a todo momento naqueles 3 níveis organizacionais que nós falamos há pouco, que é o nível estratégico, o tático e o operacional. E essas funções, elas são vivenciadas pelo administrador, pelo gestor, constantemente, por meio de 4 funções, que é a de planejamento, que é a definição, como falamos em nível estratégico,
da missão, de formular objetivos, em nível tático definir metas, em nível operacional definir a etapa das tarefas. Então o planejamento ele acontece nos 3 níveis organizacionais desta maneira. A organização, que é a divisão do trabalho, a definição de atividades que vão ser desempenhadas em cada departamento, por cada pessoa que compõe cada departamento, prazos que vão ser definidos, tudo isso faz parte da função organização. Quem vai ser responsável pelo quê? A definição de autoridades. Em seguida nós temos a função de direção, que é aquela em que vão ser definidas como que vai acontecer a coordenação desses esforços para a execução dos planejamentos nos 3 níveis organizacionais, quem vai liderar, quem vai orientar, a quem cabe cada papel, qual pessoa vai ocupar o que e ser responsável pelo que, cumprindo qual prazo, tudo isso, a direção é a função que determina. E finalmente a função controle, que é o acompanhamento por meio de padrões pré-definidos em cada um dos 3 níveis, se o que foi definido nos objetivos estratégicos, nas metas do nível tático e nas tarefas do nível operacional estão sendo cumpridas. Assim como a avaliação de desempenho, para poder ocorrer ajustes de melhorias e a implementação de ações corretivas. Em termos básicos, é essa a visão geral de uma organização. Você está preparado para pôr mãos à obra aí e começar a pensar organizacionalmente a sua ideia? Vamos lá então.